Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre intervenção artística através do viés aí do olhar do artista Eduardo Surur, tá bom? A gente vai observar algumas imagens, vamos visitar o site do artista, vou indicar para vocês algumas reportagens sobre ele, para a gente poder entender um pouquinho mais desse mundo da intervenção artística. Claro que ele não é o único artista que faz esse tipo de obra, porém, ele é uma das referências na qual a gente pode entender um pouco mais sobre esse viés aí da intervenção artística, né, dentro dos espaços, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que observar e lembrar o que é uma intervenção artística. O que é intervenção artística? É você intervir num espaço público de forma artística, tá? Então, como assim? Então, vamos supor, se a gente pegar o exemplo da escola na qual eu trabalho, no qual vocês estudam, né? Os meus alunos ali estudam. Então, o que aconteceu? Ali no pátio foram feitos alguns grafites, umas paredes também foram feitos alguns grafites. Ali aconteceu uma intervenção artística, ou seja, existia um espaço, uma parede, né, entre aspas, que ninguém se preocupava com ela, que ninguém prestava atenção nela, e aí um artista, aí no caso um grafiteiro, foi lá e fez um desenho muito bonito, né, uma pintura muito bonita, e aí aquela parede, ela criou novamente, ela ressignificou, então o artista, ele ressignificou aquela parede, né, e a gente vai estudar um pouco, então, sobre o olhar do Eduardo Surur, que ele é um especialista em fazer esse tipo de obra, só que diferente, ele não utiliza os grafites, né, ele utiliza outros elementos, outros materiais, outras matérias-primas, para poder desenvolver o trabalho dele, tá? Então, a gente vai começar, eu vou mostrar para vocês uma reportagem rapidinho, só mostrar, não vou transmitir, né, porque não tem como aqui transmitir para vocês nesse momento, tá? Que conta um pouco sobre o Eduardo Surur e as suas obras, tá? Essa atividade, esse vídeo, ele está disponível para vocês, tá? Aí na descrição do nosso vídeo, tá? Então, mostra um pouco sobre o artista e todas as suas obras, tá? Principalmente as obras que ele está fazendo nesse momento, né, da reportagem aí que ela foi, né, no ano aí que ela foi vinculada, tá ok? Então, deixa eu voltar aqui para as outras atividades e outras explicações, tá? O Eduardo Surur, ele é um artista muito dinâmico, né? E as obras deles, assim, envolve diversas linguagens, assim, da arte, mas principalmente ele trabalha muito com as artes visuais, né? E em especial também ele trabalha bem com a fotografia, ele tem trabalhos com fotografia, assim, muito conhecidos mundialmente, e ele é um artista brasileiro, porém ele é conhecido mundialmente, tá? O Eduardo Surur, ele tem uma expectativa, assim, uma grande característica de chamar a atenção das pessoas para coisas da natureza, para coisas que de fato deveria estar acontecendo naquele espaço e que não acontece porque o homem interagiu naquele ambiente, degradou aquele ambiente, então acabou que perdeu o verdadeiro sentido daquele ambiente. Então ele faz as suas obras para chamar a atenção das pessoas para aquele sentido, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, agora, o site do Eduardo Surur. O site tem bastante informações sobre o artista, tá? E outra, além de ter bastante informações sobre o artista, tem todas as obras dele. É muito legal de se ver. O endereço do site está na descrição desse vídeo, tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês, um minutinho, e eu já vou, né, produzir para vocês aqui, tá? O site dele, pronto, acho que já está na tela de vocês. Então, esse é o site do Eduardo Surur, tá? Então, aqui nós tem algumas fotos de algumas obras do artista e algumas informações, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, rapidinho, não demora muito, tá? Então, sobre a biografia dele, esse aqui é o Eduardo Surur, tá? Isso aqui é uma obra, uma intervenção artística que ele fez, né? Acho que ele criou aqui na cidade de São Paulo, tá? E fala um pouquinho sobre ele. Eduardo Surur vive e trabalha em São Paulo. Estudou na Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado, onde teve aulas com o artista Nelson Leiner
e o fotógrafo Eduardo Brandão. Inicia a carreira com a linguagem da pintura nos anos 90, recebendo o prêmio Michelangelo de pintura contemporânea, no Centro Cultural de São Paulo. Prêmio Bolsa de Estudo Anual de Artes, da FAAP, e também Prêmio de Salão Contemporâneo em São Bernardo do Campo. Então, ele é um artista bem premiado, né? E no início dos anos 2000, ele começa a pesquisa e uso de espaço público para desenvolver instalações com novos materiais e diferentes linguagens visuais, abrindo caminho para a produção experimental das intervenções urbanas. Então, aquilo que eu falei, né? Então, ele no ano 2000, ele começou a desenvolver trabalhos de instalações e intervenções artísticas no espaço urbano, tá? Destaque-se a obra Acampamento dos Anjos, que a gente vai ver depois, exibida na fachada do maior hospital abandonado da América do Sul. Lembra que eu falei que ele chama a atenção para coisas que de fato deveriam acontecer e que não acontecem mais, né? Que nem um hospital abandonado, e era para estar em funcionamento, né? E, enfim, recebeu diversos prêmios e tal. Em São Paulo, ele fortalece a sua vertente empreendedora e realiza diversas intervenções urbanas de grande escala na paisagem da cidade. Então, ele mexe com coisas grandes, né? Com intervenções grandes, mudando a paisagem das cidades. Aqui, como, por exemplo, a gente vê essas garrafas PETs gigantes, né? Apropriando-se de pontes, de viadutos. Então, ele faz essas coisas dele nas pontes, nos viadutos, nos rios poluídos, nas represas, nos parques públicos, né? E instala de bastante coisas, tá? Em 2008, ele fez essa da PETs, né? Dessas garrafas PETs gigantescas, tá? Enfim, ele coloca também bastante coisas interessantes. Então, a gente vai ver algumas obras do artista agora, senão fica muito longa a nossa aula, e esse não é o intuito, tá? Então, a gente volta aqui. Então, o site dele, ele tem sobre o artista, as suas intervenções, as suas obras, né? Então, vamos lá. Uma das que a gente gosta de fazer, né? Mas a gente vai passar um pouquinho por cada uma delas, né? Então, a gente vai pegar aqui rapidinho pelo Pintado, que é uma das suas obras de arte. Talvez não seja, né? Ele trabalha muito com essa questão do lixo, né? Aqui. Então, o que ele fez, né? Ele recebeu ele colocou promoveu ali um boneco, né? Um tipo de um peixe, né? Um determinado material, e ele colocou ele no rio, né? Um peixe gigante, né? Vocês estão vendo aqui. E vamos ler um pouquinho sobre essa obra. Vamos lá. Em 2019, a cidade de São Paulo recebeu a exposição itinerante sobre o poluído rio Tietê. A obra inflável, com 40 metros de comprimento, quer dizer, gigantesca, navegou por toda a extensão do principal rio da capital, como um alerta para a sociedade sobre a atual degradação das águas e a necessidade de recuperação deste importante elemento urbano de São Paulo, que poderia se integrar ao cotidiano como espaço de mobilidade urbana. Então, o que ele fez? Lembra que eu falei para vocês? Para que serve o rio? Né? Então, o rio, além de ter peixes, de ser natural, de fornecer água e tudo mais, mas a gente poderia, ele entende que o rio, se ele não fosse tão poluído, e a cidade de São Paulo, por ser uma cidade que tem um trânsito tão travado, ele poderia utilizar esses rios também para locomoção, né? Então, ele fez isso para chamar a atenção das pessoas e também para dar um pouco de ideia para as pessoas, tá? Vamos ver mais uma outra aqui. Essa daqui o pessoal já conhece, que é a dos caiaques, né? Dezenas de caiaques coloridos e tripulados por manequins flutuaram sobre as águas poluídas do Rio Pinheiros, em São Paulo. Milhares de pessoas cruzam diariamente as pontes e as marginais da cidade. E a intenção era lembrá-las da existência de um espaço abandonado na metrópole. A intervenção recriava as atividades de remo promovidas pelos clubes paulistanos até a década de 1920. Tá? Atualmente, o rio está totalmente contaminado, fruto do descaso da população e do governo. Na última semana de exposição, uma imensa ilha de lixo encalhou os caiaques e alterou a composição da obra, que foi o que aconteceu aqui. Tá? Então, se a gente for observar, o que acontece? Ele chama a atenção. Lembra que eu falei? O rio natural, né? Antigamente, nós tínhamos algumas... dentro desse rio, né, principalmente nos rios de São Paulo, da cidade de São Paulo, a gente tinha muita prática esportiva, né? E o remo era uma delas. Só que com o descaso da população e o dos governos, o rio foi se poluindo, e hoje não acontece mais isso.
E aí ele fez essa simulação para as pessoas relembrarem que pode, com o rio, né, se conseguir despoluir o rio e fazer atividades que destravem o rio nesse sentido, eles conseguiriam utilizar o rio para muitas outras coisas, né, inclusive para o lazer, tá? Vamos ver mais uma dele aqui, rapidinho. Então, ele tem a do trampolim. Eu vou só passar as imagens rapidinho. Essa do trampolim, né, ele distribuiu diversas bonecos, né, manequins, para que as pessoas, né, imaginassem como poderia ser, de fato, o rio, né, e a utilização do rio, no Rio Pinheiros, no caso, né. As obras foram compostas por personagens realistas posicionados na ponta das pranchas azuis, que tinham como objetivo aludir à impossibilidade de mergulhar ou nadar no rio, devido à sua contaminação. Então, grandes, não são só essas obras, mas grandes partes das obras dele tem muito a ver com isso, tá? Ele também tem a da carruagem, que ele colocou na ponte estaiada, né? Lembrando os tempos remotos, né? Dos reinos e das épocas, né? Em que a gente se locomovia com as carruagens, enfim. E ele tem mais obras, pinturas, né? Vamos entrar aqui em ações de arte pública. Então, você percebe que o site dele tem bastante informação, né? Então, tem um mapa aqui, onde estão, hoje, atualmente, as obras do artista, tá? Então, eles têm várias obras esparramadas aí pela cidade de São Paulo, né? Para chamar a atenção, realmente, de fato, das pessoas, tá? Então, ele consegue traduzir, olha isso daqui que legal, né, dos carros e tal. Então, ele consegue traduzir e levar um pouco de arte para as pessoas, tá? Através das suas intervenções artísticas, tá? E chama a atenção aí das pessoas para essas situações, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho da intervenção artística através desse olhar desse artista fantástico, que é o Eduardo, né, Surur, e que a gente possa ter se aproximado um pouquinho mais aí do que é uma intervenção artística urbana, tá? Vocês gostaram, deixa um like aí pro professor, tá? E também, para a galera que são os meus alunos, o que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês as atividades, de atividade dessa semana, que vocês anotem no caderno de vocês o que vocês acharam de legal dessa aula de hoje, e depois me mandem uma foto, tá? Outra coisa, dá uma visitadinha no site, procura saber um pouquinho mais sobre esse artista e sobre o seu pensamento, que ajuda a gente a entender muitas coisas sobre a arte urbana e sobre a intervenção artística, tá?